Fala galera, boa noite, esse é o Onda Rubro Negra chegando com mais um conteúdo. Hoje é um conteúdo um pouco diferente, já que nós temos a participação especial do amigo Bruno Print, que é botafoguense. Aproveitando esse clássico de amanhã, eu resolvi lançar esse desafio a ele aceitou em imediato e vai estar aqui também contando um pouco da história do clube dele de coração, que é o Botafogo. Ele vai falar de jogos históricos e vamos falar um pouco dessa análise tática do jogo de amanhã, desse clássico de amanhã. Mais um clássico aí do Campeonato Brasileiro, na sua terceira rodada. Esse clássico aí que tem chamado o Jogo da Vingança, né? Para quem não sabe, nos anos 70 e 80, o Flamengo e o Botafogo e Flamengo tiveram dois jogos aí. O primeiro, o Botafogo sendo vencedor de 6-0, e nos anos 80 o Flamengo descontou essa goleada aí de 6-0, e esse foi chamado Jogo da Vingança. Botafogo e Flamengo, que ele é conhecido como um clássico da rivalidade, galera. Nos anos 60, 70, 80, tiveram bastante jogos de Flamengo e Botafogo, bastante decisões. E eu tô com os dados aqui para vocês. Esse jogo, que já foi disputado 378 vezes, o Flamengo leva uma vantagem nesse jogo aí, já que foram 378 jogos, o Flamengo ganhou de 141 vitórias contra 113 vitórias do Botafogo, além de 124 empates. Então esse é o histórico desse clássico Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. Eu que vou estar falando desse jogo aí marcante, desses dois jogos marcantes, do Flamengo perdendo o primeiro jogo, né? E o Flamengo depois veio descontar essa goleada de 6-0. Jogo marcante aqui, eu tô com a ficha técnica do primeiro jogo, que foi em 1972, galera. 1972, Flamengo 0, Botafogo 6, Flamengo 0. O vídeo está um pouquinho corrido, que já vai ter uma live aqui também, mas eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui, vamos fazer edição aqui para vocês, com mais uma vez aqui reforçando a participação especial do Bruno Print. E isso também mostra que nós podemos torcer para outros times, mas podemos sim ser amigos, podemos sempre estar ali trocando as ideias, conversando sadiamente, e nada de violência, nada de confusão aí nesse clássico aí. Até esse vídeo vai até para a gente tá falando um pouco de paz nos estádios. Esse clássico que ultimamente, infelizmente, está tendo uma rivalidade um pouco calorosa, já tivemos morte de ambos os lados. Então esse vídeo aqui também vai para vocês aí, para a gente tá divulgando aqui esse vídeo, para dizer que vale a pena sim torcer sadiamente, vale a pena ter amizade independente do clube de coração, e vale a pena sempre a gente ficar no campo das ideias. Então eu tô com a ficha técnica desse jogo aqui, o primeiro jogo chamado Jogo da Vingança. O primeiro jogo o Botafogo ganhou de 6-0, Jairzinho fez 3 gols, Rodolfo Fischer fez 2 gols e Ferretti fez 1 gol. E o Botafogo entrou em campo dessa forma: Caio, Mauro Cruz, Osmar Guarnieri, Maurinho Chagas, Valteci, Ademir Vicente, Carlos Roberto, Ney da Conceição, Jairzinho, Zequinha, Rodolfo Fischer. E os reservas eram Marco Aurélio, Ferretti, o treinador era Sebastião Leônidas. O Flamengo entrou dessa forma: Renato Moreira, Tinho, Chiquinho Pastor, Rodrigues Neto, Liminha, Zanata, Rogério, Paulo César Caju, Fio Maravilha e Humberto. Esse foi o time do Flamengo e tomamos uma lavada. Mas aí, galera, veio o jogo em 1981, que é o chamado aí o Jogo da Vingança, onde o Flamengo devolveu esse placar. O Maracanã estava enlouquecido, a torcida sempre a cada gol estava mais um. E esse jogo foi um jogo histórico também. E o Flamengo aqui, a ficha técnica, eu tô aqui para vocês. 8 de novembro de 81, foi o jogo no Maracanã, Flamengo 6, Botafogo 0. Eu tô até com a ficha técnica do juiz. O juiz foi Edson Alcântara do Amorim, Minas Gerais. Os gols do Flamengo foram Nunes, Zico, Lico, Adílio, Zico de novo, Andrade. O Flamengo veio com Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico.
Tita, Nunes e Lico. O técnico era Paulo César Carpegiani, que também foi o treinador campeão mundial em cima do Liverpool. Botafogo veio com Paulo Sérgio, Perivaldo Gaúcho, Oswaldo Jorge Luiz, Rocha, Mendonça, Ademir Lobo, Edson, Mirandinha, Ziza. O Paulo era Paulinho de Almeida. Então esse foi o jogo aí chamado Jogo da Vingança. O maior público entre Flamengo e Botafogo foi em 1962. Foi Botafogo 3, Flamengo 0. O maior público desse jogo aí, desse clássico, foi de 158 mil pessoas em 994. E foi um público presente no Maracanã, 158.994 pessoas no Maracanã no dia 15 de dezembro de 62. Então eu vou falar um pouco aqui desse clássico aqui, de alguns jogos que me marcaram, a gente que não vai estender muito aqui. E foram três jogos marcantes aí, não vou dizer nem três, né? Já que foi a final de 92, tiveram dois jogos, e a semifinal da Copa, as quartas de finais da Copa do Brasil 2013, esse jogo foi marcante, e a final da Taça Guanabara, Flamengo e Botafogo. Então foram jogos muito marcantes que marcaram a minha infância, principalmente esse de 92 e 95. 92 foi a final do Campeonato Brasileiro, onde nós nos sagramos pentacampeões daquele ano de 1992, onde o maestro do Flamengo era Júnior, ele que comandava aquele time ali, um time que na época era bastante promissor, um time de bastante garotos na época. Vou citar alguns nomes aqui: Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Marquinhos, Nélio. Era um time ali que mesclava a juventude com a experiência. E tínhamos o nosso grande centroavante, saudoso Gaúcho. E o primeiro jogo foi 3-0 Flamengo, praticamente matando aquela final ali. E no final, no segundo jogo da final, foi 2-2. Foi um clássico também conhecido na parte negativa, já que teve aquele incidente no Maracanã, onde a arquibancada ali, meio que os torcedores caíram ali, aquela arquibancada superior ali, aqueles ferros de proteção ali cederam, os torcedores caíram. Foi um jogo muito triste também. E o segundo jogo marcante aí, vamos dizer assim, o terceiro, né? Flamengo 3, Botafogo 2, Taça Guanabara final. Em 1995 foi um jogo que me marcou bastante também. Romário fez 3 gols naquele jogo ali. Foi um jogo que foi bastante marcante. O Guga foi buscar o resultado, chegou a marcar, fez 2 gols para o Botafogo. O Túlio foi expulso daquela partida. Foram muitas promoções em cima dessa partida, principalmente Romário e Túlio. Romário fez 3 gols. O terceiro gol do Flamengo foi muito inusitado, né? Foi um passe do Márcio Teodoro. E o Romário, que não tinha nada a ver com isso, artilheiro como era, fez o terceiro gol, dando os números finais, e o Flamengo se sagrou campeão daquele ano da Taça Guanabara. Outro jogo que me marcou, não vou falar nem do primeiro jogo, mas vou falar do segundo jogo, das quartas de finais da Copa do Brasil 2013, onde o Flamengo se sagrou até campeão daquela Copa do Brasil em 2013 em cima do Atlético Paranaense. O Flamengo ganhou o segundo jogo de 4-0 com um show do Brocador. O Brocador deu um show naquele jogo ali. O Botafogo até tinha mais time que era comandado pelo Clarence Seedorf, o grande craque holandês que chegou no Botafogo ali, fez o seu nome no Botafogo. Então esse foi o jogo que me marcou também. E o Flamengo, que tinha um time muito inferior, se criou muita expectativa naquele Botafogo ali. Mas o Flamengo, sempre nessas horas aí que ninguém acredita, é nessas horas que o Flamengo vence, convence, e ganhou uma goleada em cima do Botafogo. É minha expectativa para cima desse clássico de amanhã, uma expectativa muito... eu vejo com bons olhos nesse jogo, já que o Flamengo vem numa crescente desde quando o Sampaoli assumiu o time. Temos a volta do rei dos clássicos, o Bruno Henrique, que ficou nesse vai ou não vai durante a semana, se ele ora não ia ser relacionado, mas hoje ele treinou normalmente e vai ser relacionado para essa partida de amanhã. Então nós vamos ficar aí no aguardo se o Bruno Henrique vai ter a chance durante a partida, ou até mesmo se ele vai entrar como titular. Acho pouco provável,
E é minha expectativa para esse jogo aí, que o Flamengo vença e vença bem, apesar de que o Botafogo também vem numa excelente fase, já está 10 jogos aí sem perder, e o astro do Botafogo é o Tiquinho Soares, o grande artilheiro desse clube Botafogo. Então, galera, esse é o bate-bola que eu e Bruno tivemos aqui. Eu vou estar passando por ele agora, ele vai finalizar aí. Muito obrigado, continue se inscrevendo no nosso canal, deixe o seu like lá que é muito importante, e aqui vai estar passando todas as informações para vocês. Forte abraço, saudações rubro-negras e até a próxima!
Fala galera, aqui é o Bruno Print. Estou aqui ao convite do meu grande amigo Jerônimo do canal Onda Rubro Negra para falar desse grande clássico que irá acontecer hoje às 16 horas no Maracanã. Uma expectativa muito grande que seja um jogão de bola no campo. Os dois times estão vindo aí numa crescente muito boa, tanto o Flamengo como o Botafogo. Os dois times estão crescendo. Sabemos que o Flamengo está com um time ainda em desenvolvimento, porque tem um treinador novo, o Sampaoli, mas o Sampaoli está dando um jeitinho ali, o time tá vindo com mais vontade, né? Tá correndo mais, apesar de o Flamengo de vez em quando no segundo tempo tá dando uma caída no rendimento, mas sabemos que dentro de campo tudo pode acontecer, né? O Botafogo também, por sua vez, com o Luiz Castro, tem melhorado o seu futebol, não está tendo aquele futebol tão burocrático, só de ficar atrás, se defendendo, está também mais propositivo, né? Tocando a bola, chegando mais ao ataque, não está tendo só aquelas jogadas de bola aérea, como havia acontecendo no início do ano, e eu tenho certeza que irá ser um jogão de bola, e eu acho que o Botafogo vai vir com o time mais segurando, né? Mais recuado, esperando a vinda do Flamengo, vai vir com a posição ali mais recuada, com os jogadores ali se defendendo para vir no contra-ataque, porque sabemos que o Flamengo vai vir logo com a pressão no início, porque joga em casa, né? Apesar de ser no Maracanã, mas 90% dos torcedores serão flamenguistas, então a pressão será muito grande, principalmente no início do jogo, e eu tenho certeza que o Castro vai vir com o time um pouco mais recuado, jogando no contra-ataque, porque sabemos que o Ayrton Lucas, ele ataca muito, está sendo um dos melhores jogadores do Flamengo, ele ataca muito, então por isso ele deixa um buraco nas suas costas. E eu tenho certeza que o Júnior Santos vai procurar, né, estar jogando ali naquele buraco ali onde o Ayrton Lucas deixa, e também voltará para poder fazer aquela marcação ali, para não deixar o Ayrton Lucas chegar até a linha de fundo, porque sabemos que ele é muito perigoso, e também não dá espaço, porque se der espaço para ele, sabemos que ele tem um chute ali muito potente, um chute preciso ali, e pode surpreender o Botafogo. Então eu creio que será um jogo muito bom. Quem errar menos, garanto que quem errar menos ali vai conseguir a vitória. Não pode, de hipótese nenhuma, se tiver de cara pro gol, tem que fazer o gol, porque a gente sabe em clássico como você perde muito gol ali, às vezes o outro time tem uma só oportunidade e faz aquele gol ali e segura. Então eu creio que vai ser um jogo de lá e cá. A posse de bola vai ficar mais pro Flamengo do que pro Botafogo, isso com certeza, mas sabemos que o Botafogo ele tem sido muito efetivo. O Botafogo tem chegado pouco, mas quando chega, ele está definindo com mais precisão do que antigamente. Então, se o Flamengo bobear, eu tenho certeza que o Botafogo vai fazer gol ali e vai segurar ali, como tem segurado, tem uma defesa muito sólida. E o segundo tempo nós sabemos que o Flamengo tem cansado. E por outra volta, o Botafogo tem um time que está com um preparo físico muito bom, e no segundo tempo eu creio que o Botafogo vai ter mais oportunidade do que no primeiro tempo. E falar de jogo aqui, um jogo que marcou o Botafogo e Flamengo, para mim, foi no jogo em 89, onde o Botafogo vinha de 21 anos sem ganhar um título. A torcida do Botafogo sofrendo, a torcida do Botafogo esperando esse grande momento, e aconteceu esse momento O Botafogo vinha de 21 anos sem ganhar um título. 21 anos sem ganhar um título, mas o Botafogo conseguiu ganhar o Flamengo de 1-0 e se consagrar campeão carioca depois de 21 anos. Ficou marcado aquele golzinho de Maurício, a torcida do Flamengo ali reclama que foi falta, mas não foi falta, e o Botafogo assim conseguiu quebrar aquele tabu, aquele jejum de 21 anos sem títulos. E é isso aí, galera. Espero um ótimo jogo nesse domingo.
e que vença o melhor, né? Um abração a todos aí.